O livro e a América, filho do século das luzes, filho da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o Orolu. Éolo de pensamentos que abrir a gruta dos ventos de onde a igualdade voou. Por uma fatalidade dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, a ave da imprensa gerou. O genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. No Dia Mundial do Livro, instituído pela Unesco em 1995, a Academia Cearense de Letras, na gestão do atual presidente, o acadêmico Tales de Sá Cavalcante, homenageia todos os escritores, editores, leitores, com este belíssimo poema do imortal Castro Alves, de sua obra Espumas Flutuantes. A ACL agradece ao Farias Brito a cessão deste espaço da Biblioteca Hermenegildo de Sá Cavalcante, que comporta uma das maiores coleções do mundo sobre Marcel Proust, situada no Centro Universitário Farias Brito. Sobre ela, disse aquele que foi o maior bibliófilo do Brasil, José Midlin. Essa é uma das mais ricas bibliotecas sobre Proust que eu já vi. Caros ouvintes e internautas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do ciclo de podcast Jardins de Academo. No podcast anterior, tivemos a oportunidade de falar sobre poesia com os imortais Hévia Herculano, Pio Rodrigues Neto e Juarez Leitão. Você que ainda não viu esse primeiro episódio, não deixe de conferir. Está aqui no link, na descrição do vídeo, para você conferir. A Academia Cearense de Letras, comprometida com a difusão do livro e da cultura e da leitura, exalta o Dia Mundial do Livro, comemorando com este podcast especial. A Unesco escolheu a data do Dia Mundial do Livro em 1995, em Paris, durante o 28º Congresso Geral. O dia 23 de abril foi escolhido por ser a data da morte de 3 grandes escritores da história da humanidade: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. São 3 nomes, faleceram em 1616, no mesmo dia, no mesmo mês, e honraram a humanidade com obras imortais, uma obra dessa que fica para a posteridade a abrir caminho no pensamento, nos horizontes da vida. Então, a eles, a Unesco honra a humanidade com este dia muito especial. Hoje vamos conversar sobre o livro e leitura, sua importância, seus benefícios, com 3 ilustres acadêmicos, escritores e, sobretudo, amantes dos livros. Médico por formação, político por profissão e amante dos livros, da arte e da cultura, por opção, como costuma dizer. O gosto pelas artes, principalmente pela literatura, foi crescendo ao longo dos anos, a partir dos muitos livros que seu pai, Valdemar Alcântara, mantinha em casa. Desde os 27 anos, tem se dedicado à vida pública. Foi prefeito, deputado federal, senador e governador. Divide com a mulher, a imortal Beatriz Alcântara, também membro da ACL, o gosto pela literatura e a paixão pelos livros. A falta de espaço levou
a montar outra biblioteca em um prédio à parte, a poucos metros de casa, onde partilha com o público mais de 5.000 volumes de um acervo formado por romances, poesia, filosofia, obras sociais e políticas. É autor de inúmeros livros e tem contribuído sobremaneira com a cultura nacional. São obras suas: Baús, Blog de Papel, São Gonçalo do Amarante e o Padre Antônio Vieira, Entre Páginas e Entre Vidas, O Rio da Minha Infância, A Casa da Minha Avó e, recentemente, A Topia Poética de José Albano. É editor da revista Scriptorium e de muitos outros livros e empreendimentos na área de cultura e de arte. Sobre ele, ao tomar posse, sucedendo-lhe na presidência da Academia Cearense de Letras, o acadêmico Tales de Sá Cavalcante, em breve, mas lapidar deferência, assim o descreveu: entre os imprescindíveis, há que se destacar um aposentado que nunca deixou de trabalhar. Já exerceu vários cargos, além de prefeito, governador, deputado e senador. E por isso, o jornalista Lúcio Brasileiro o batizou de ex-quase tudo. Trata-se de Lúcio Alcântara. Tenho a honra de apresentar o acadêmico Dr. Lúcio Gonçalo de Alcântara. Dr. Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade para suas palavras iniciais aos nossos ouvintes e internautas. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Tales essa ideia, essa iniciativa, como presidente da Academia Cearense de Letras, mas proporcionando esse espaço aqui, tanto no tempo, pela oportunidade que nós vamos ter de falar um pouco sobre o livro, como do ponto de vista mesmo do ambiente onde nós nos encontramos. Aqui eu recordo um querido amigo com quem eu convivi muito, com o casal Hermenegildo e a Nádia, que era um grande amante do livro. Não só fez uma excelente biblioteca, mas foi editor e escritor. Uma coisa que pouca gente sabe, foi a editora dele que trouxe para o Brasil muitos autores americanos e europeus que ninguém conhecia ainda aqui. Foi o caso, por exemplo, do Henry Miller. Trópico de Câncer, quem trouxe para o Brasil foi o Hermenegildo na sua editora. E eu estou aqui, depois de você ler aí um resumo da minha já longa vida, que eu considero isso aqui um prolongamento da minha atividade pública, como homem público, como pessoa interessada em partilhar, em viver, em me comunicar com a sociedade. E, por isso, estamos aqui reunidos nesse podcast para tratarmos de uma coisa importante, que é o livro. No dia em que se comemora o Dia Internacional dedicado ao livro. Muito bem. No começo, os livros eram orais e a humanidade era uma grande biblioteca feita de pessoas. Com o aumento das populações e a impossibilidade de comunicação entre todos, surgiram os livros. Através deles, continuamos a contar nossas histórias para muitos e a perpetuar nossas ideias. Com essas belas palavras, extraída do seu discurso monumental de posse na Academia Cearense de Letras, apresento o nosso próximo ilustre convidado, José Augusto Bezerra, que, por todas as qualidades, é um homem de cultura, um homem de um saber longo, vasto. Formou-se em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará, privou da amizade inúmeros luminares, como Aurélio Buarque de Holanda e Paulo Ronay,
É detentor de uma das mais importantes bibliotecas particulares do país. Tem palestrado em todo o Brasil, nas mais diversas áreas: organização, administração, motivação, economia, sociologia, filologia, política e história. Brilhante orador, pesquisador, professor, poeta, romancista e, sobretudo, bibliófilo. Hoje, o maior do Brasil. Possuidor de uma biblioteca de mais de 30 mil volumes. Uma biblioteca invejável, né? Uma raridade no nosso país. Sobre ele e um de seus mais eletrizantes livros. Assim se referiu o imortal Arthur Eduardo Benevides, ex-presidente da Academia Cearense de Letras. O espírito do sucesso, estou aqui, né, em mão, de José Augusto Bezerra, uma das mais brilhantes inteligências do Ceará, traduz a largueza de sua visão do mundo, do tempo, do ser e da história. Numa narrativa enriquecedora pela irrecusável cultura do autor, um dos maiores bibliófilos do Brasil, e que domina com superioridade os gêneros literários que abraçou. O autor de O Espírito do Sucesso e de outras obras é um homem em conexão com o livro, com a arte, com a cultura e com a humanidade. É dele a seguinte nota desse romance que Raquel de Queiroz leu e julgou magnífico. Imaginei para os que têm sonhos e desejam realizá-los, e também para os que não têm sonhos e precisam encontrá-los. José Augusto Bezerra tem um enorme prazer em poder apresentá-lo aqui nesse podcast. Fique à vontade para dar suas palavras iniciais aos nossos ouvintes e internautas. Muito bem, professor Nunes. É uma honra estar numa roda literária de personalidades tão seletas como o professor, amigo, intelectual, governador e quase tudo, Lúcio Alcântara, e a Graciane, que é uma jovem que já fez obras com romances históricos da mais alta relevância e que é a mulher, é uma mulher que entre os homens e por isso tem prioridade. Porque São Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, disse que a mulher é a glória do homem. Então, inicialmente, quero ressaltar, embora o Lúcio também já tenha dito, a iniciativa e a ousadia do Tales de Sá Cavalcante, que é um visionário, e tudo que ele põe a mão cresce rapidamente por sua capacidade de trabalho e de motivar aqueles que estão ao seu lado. Isso é uma capacidade raríssima. E quero falar agora sobre o tema. O livro em si. Primeiro, eu ainda penso como o Victor Hugo, que dizia que os livros são deuses adormecidos que nós podemos acordar a qualquer momento. Então, foi dentro dessa linha de raciocínio que, desde os 10 anos, eu comecei a querer viver por entre os deuses mencionados por Victor Hugo e por tantos outros extraordinários autores ao longo dos tempos. E assim, nós poderíamos dizer que o dia do livro é o dia das civilizações, porque todas as civilizações só surgiram após a chegada do livro. Antes do livro, eu já disse há pouco, nós só temos a escuridão.
porque tínhamos os livros orais, mas cada autor que morria é como se fosse uma biblioteca incendiada. Ia com ele todo o conhecimento. O livro foi a primeira oportunidade em que os homens conseguiram tirar o conhecimento de dentro do seu cérebro e colocá-lo fora. E assim procurar fazer com que aquele conhecimento possibilitasse essa permanente elevação das sociedades. Por quê? Porque antes nós tínhamos que recomeçar a aprender tudo o que aquele sábio entendia para chegarmos à sua altura. Mas a partir do livro, o homem começa sempre, a nova geração começa sempre da onde a anterior terminou. Por isso, o progresso humano será sempre permanente, à sombra do livro, porque não importa se ele tenha sido feito de argila, ou de pergaminho, ou de papiro, ou de papel, ou de seda, como era na China, o importante, ou de, atualmente, pela internet, pelo virtual, são todos livros que, na sua essência, pretendem preservar o que o ser humano pensou e começar uma nova etapa de onde ele terminou. Muito bem. Então, estamos aqui para trocar essas ideias. Excelente. Promotora de justiça na área criminal e apaixonada pela literatura. Greciane Cordeiro ocupa a cadeira 8 na Academia Cearense de Letras. É membro de inúmeras outras instituições literárias e acadêmicas, uma Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, Academia Fortalezense de Letras, Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul e da Rede de Escritoras Brasileiras, sócia da Associação de Jornalistas e Escritoras e da Sociedade Amigas do Livro e do PEN Clube do Brasil, dentre inúmeras outras. É articulista do jornal Estado e integra o quadro docente da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. É autora de inúmeras obras, tanto na área do direito quanto na área de literatura. Escreve poesia, contos e romances. Seu romance, Troia, Uma Viagem no Tempo, foi vencedor do Prêmio da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, em 2013, na categoria Romance e Revelação. Anjo Caído já se encontra na 3ª edição. Marcas da Inocência, Troia, Uma Viagem para o Futuro e Cyberbullying, A Dor que Dói em Mim. Para citar apenas algumas das obras, dentre inúmeras, desta escritora premiada. Greciane participou dos salões internacionais de livros de Genebra, Paris, Milão, Turim, Lisboa, dentre outros. Em seu romance Marcas da Inocência, os acontecimentos mais marcantes do século XX, como a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a Guerra Fria e a ascensão dos Estados Unidos, a condição de superpotência mundial após a quebra de 1929, se misturam às vidas dos personagens. Um romance vibrante e envolvente que tem por protagonista a jovem Rebecca Thompson, cuja vida sofre um abalo quando é acusada do assassinato de sua melhor amiga, Sandy Fitzgerald. Bem, um pequeno trecho dessa obra que mescla, aquilo que é a matéria-prima do dia a dia da promotora criminal, e ao mesmo tempo que ela mescla a fantasia literária, os seus dotes literários, com a realidade para traduzir em fatos literários, ficcionais, a nossa realidade. Um livro muito marcante. Bem, em seu discurso, a saudação a Greciane na Academia Cearense de Letras, o imortal César Barros Leal destacou-a como
a intelectual de numerosos títulos, a jurista vocacionada para o estudo das ciências criminais, a romancista entusiasta da mitologia greco-romana. Doutora Greciane Cordeiro, seja muito bem-vinda a este podcast. Você ilumina os jardins de Academo. Muito obrigado pela sua presença, suas palavras iniciais aqui aos nossos ouvintes e internautas. Boa tarde, professor Souza Nunes. É um prazer estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres e queridas, a quem eu respeito demais, considero demais e admiro muito. Dr. Lúcio Alcântara, Dr. José Augusto Bezerra. E também quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão nos bastidores, que fazem esse podcast acontecer. A Lerian, o pessoal aqui da equipe do Farias Brito. Também conto com a presença aqui da Bernadette Bezerra, esposa do Dr. Zé Augusto, que é da Sociedade Amigas do Livro. Então é uma honra muito grande estar aqui no Jardim de Academo. Inclusive, a minha paixão pela mitologia grega, ela é bastante conhecida, e Academo foi aquele que disse a Castor e Pólux, os Dioscuros, os filhos de Zeus, onde Helena estava quando fora raptada por Teseu. E foi Academo, ali em Atena, que foi construído o túmulo dele, onde se deu o cemitério dele. E depois, Platão faria a Academia de Atenas. Uma academia toda baseada na oralidade, mas cujo pensamento até hoje permeia os nossos estudos, a nossa filosofia, a nossa sociologia, o direito e várias outras áreas do conhecimento. Então, foi um nome muito propício, esse Jardim de Academo, que foi idealizado pelo professor Tales de Sá Cavalcante, que é o atual presidente da Academia Cearense de Letras, e que está inovando a Academia Cearense com a realização desses podcasts, que são momentos importantes para que a gente possa divulgar, falar sobre literatura, sobre poesia, sobre romance histórico, sobre os livros de um modo geral. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, num espaço tão seleto e tão maravilhoso e com grande acesso ao público, a quem agradeço também aos internautas que nos assistem. Que bom, muito obrigado. Então, feita esta primeira apresentação dos nossos ilustres acadêmicos, vamos para uma segunda parte de perguntas e trocas de ideias. Vamos começar aqui com o Dr. Lúcio, falando sobre o livro em geral, ele que resgatou obras imprescindíveis. Estou aqui com a obra de Domingos Olímpio, O Almirante e Urapuru. E graças a ele, a obra veio a lume depois de mais de 60 anos, é isso? Essa obra esteve perdida, digamos assim. Apenas num jornal, como um folhetim. Então, a preocupação com a divulgação da obra, tanto do Senado, teve um trabalho imprescindível na parte da editorial do Senado, foi o primeiro senador a se preocupar com essa parte de divulgação das obras esgotadas, sobre estudos históricos. Perfeito. Então, vamos começar com o doutor Lúcio. Olha, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a comemoração a nível de Ceará e de Fortaleza do Dia Mundial do Livro está muito pífia. Viva a Academia e o Farias Brito, que estão assinalando essa data. Por quê? O Zé Augusto, aí, num breve espaço de tempo, mostrou a importância da escrita. E quem fala da escrita está fazendo da difusão do livro. Talvez, se não houvesse imprensa, não tinha havido a reforma protestante. Porque a reforma ela circulou primeiro com a ampla divulgação da Bíblia, através da imprensa. Então, isso, para citar só um fato, marca a importância da imprensa. Segundo lugar, o livro, eu li ontem, um dia desses aí, uma frase que eu gravei. O livro não precisa de altares, o livro precisa de leitores. Não há sentido no livro se não houver quem leia. Então, nós temos que
investir pesado na formação de leitores. Nós vivemos hoje numa civilização da urgência, do imediatismo, da frase curta, das redes sociais, e isso acaba comprometendo o aprendizado, o aprofundamento sobre as ideias. Nós ficamos na superfície. Então, isso é que requer um empenho no sentido de fazer com que o livro realmente continue a conquistar leitores. Por quê? Não há um suporte mais duradouro e mais fácil de conduzir e de se encontrar em toda parte do que o livro. Eu tenho um livro na minha biblioteca, não me lembro do nome, que é uma coletânea de imagem de leitores lendo o livro nas mais diversas situações e posições, porque você conduz o livro com você. E duradouro. O Zé Augusto que é especialista nisso. Tem um livro aí ainda legíveis. Com quantos anos de existência? 1000 Quer anos. dizer, 1000. E esse de hoje, ninguém sabe nem quanto tempo vai durar. Bom, é como diz é um companheiro. Na pandemia, era uma coisa que você dispunha em casa. Podia consultar, podia ler, se distrair. Não é? Então, é aquele que está ali disponível a qualquer momento. Você interrompe, começa, volta, repete a leitura. Então, é uma disponibilidade muito grande. Não é? Eu não dependo de um equipamento, do iPhone, do computador, do laptop. Não, eu estou com ele aqui, fácil de conduzir. E então nós temos que nos investirmos na formação de leitores, seja no computador, na internet, seja dialógico ou não, mas que leiam, porque aí você abre os horizontes, você assimila, você conhece, e é como diz o Padre Vieira, o livro é o surdo que ouve, é o cego que vê e é o mudo que fala. Então, não tem companheiro melhor em qualquer circunstância. Esteja triste, esteja alegre, esteja feliz, esteja passando um momento de dificuldade, há sempre uma leitura e um livro que lhe auxilia naquele momento. Doutor Lúcio, há várias formas de ler um livro. Eu lembro que numa entrevista memorável sua, e aqui nós deixamos o link da descrição do nosso vídeo aqui embaixo, né? Para cada acadêmico, uma entrevista memorável que nos merece ver e rever. A doutora Greciane, há uma excelente, aqueles que querem ter uma trajetória brilhante no direito e, ao mesmo tempo, nessa incursão maravilhosa que é o desvendar o mundo pelo livro. Precisa assistir. Não importa a sua idade. Você tem a idade de Jorge Borges Luiz, né? De 90 dos anos, nunca deixou de ler, mesmo quando perdeu a visão. Contratava jovens para ler. Veja a maravilha. Do José Augusto Bezerra, também mostrando lá a história do livro, uma memorável entrevista que merece ser assistida, quer dizer, vista mais de uma vez. Eu digo porque por 2 vezes eu assisti a ela e com muito proveito. É como um bom livro. Você lê pela 3ª vez, é como se estivesse lendo pela 1ª vez. Quanto mais você lê, mais o retorno renova o espírito, né? Vê para um novo ângulo, né? Pronto, a questão do ângulo. Porque dizem que tem um livro
para cada idade. Então, se você lê um livro numa idade e o relê 10 anos depois, noutra idade, você vai absorvê-lo e entendê-lo, interpretá-lo de forma diferente. E até mesmo olhar para si mesmo e ver como era, né? Como é que eu pensava. Né? 10 anos depois, como é que eu mudei? O livro espelha esse estado do ser transitório, provisório, né? E esse olhar para si mesmo, por meio da leitura, nos faz ver aquela frase de Sócrates que uma vida só é digna de ser vivida quando examinada. Então, examinar a vida através das leituras, né, é uma coisa maravilhosa. Então, numa das entrevistas memoráveis, o Dr. Lúcio dizia que, quando leu um livro de Daniel Pennac, percebeu que há vários modos de ler. Pode-se ler de trás para frente, do começo, abandonar o livro. Você podia falar um pouco dessa experiência aí que colheu? Não, eu, por exemplo, adolescente, vivia na época das coleções, as enciclopédias e as coleções. Então, eles visitavam, os vendedores visitavam consultórios médicos, escritório de advogado, o comércio, para vender essas coleções. Então, eu me lembro, por isso é que eu falei no Daniel Pennac, uma das coleções que meu pai comprou era da Jackson Machado de Assis, 31 ou 35 volumes, eu não me lembro. Fora do teatro, eu li tudo. E eu achava sempre que tinha uma obrigação de ir começando a ler um livro e até o fim. Aí, lendo o Daniel Pennac, é que eu vi que isso era um erro meu, um equívoco. Você pode ler, largou, não tem tempo, pega depois, ou depois não leu mais. Mas ninguém é obrigado a ler um livro até o fim. Outra coisa, para aproveitar a pergunta, sim, eu li ontem, acho que ontem, num jornal português, Público, um artigo de uma pessoa intitulado Como você lê 50 livros por ano sem comprometer sua vida social. Então, ela tem lá um decálogo. Ora, 50 livros por ano dá um por semana, né? Mais ou menos, né? 4 por mês, um pouco mais. Então, às vezes, não tenho tempo de ler, mas arranja um tempinho, né? Lê no ônibus, lê enquanto aguarda a hora do almoço, lê à noite. Há sempre tempo para ler, mesmo que seja uma leitura mais leve, né? Verdade. Os livros muito grossos espantam um pouco. Enfim, há como ler. E vamos ler na internet, na rede, não faz mal. Leia, sempre, sempre, em qualquer suporte. Você só vai ganhar com isso. Cecília Meirelles dizia que livro não é só passatempo. Livro é, sobretudo, alimento. Isso. E aquele que não alimenta essa parte espiritual, essa parte mental, né? Fica na superfície da vida, sujeito às intempéries, né? Mais drásticas, mais terríveis da vida, né? Que é a subjugação do outro, né? Não ter a capacidade de ver o mundo com os próprios olhos, a incapacidade de interferir, né? Na sociedade, etc. Bem, aqui passando para a doutora Greciane, né? Eu então lanço a pergunta aqui, como é essa incursão no livro, no Ministério Público, como é essa vivência, né, desses dois mundos, e como é que conseguiu conciliar e produzir essa obra literária, e a sua experiência com a leitura. Fale-nos como sobretudo, essa paixão pela literatura e essa convivência dessas áreas múltiplas na sua vida. Bom, na verdade, eu fui contagiada pelo amor à leitura desde criança ainda. Sim. E vou revelar, e pode até surpreender, porque muita gente vê até de uma forma, digamos, preconceituosa, mas eu aprendi a ler e a gostar de ler com gibi, com histórias em quadrinhos da Disney,
do Maurício de Souza. Inclusive, o Maurício de Souza agora é candidato à ABL. E teve um jornalista que disse que se sentiu obrigado a se candidatar à ABL porque ele não considerava história em quadrinhos literatura. É literatura. Tudo aquilo que mexe com a gente, que toca a nossa alma, que nos faz ler, principalmente despertando a criança, é literatura. E é assim que se pode começar uma estrada. Ninguém começa lendo Homero. Você não começa aos 8 anos lendo Homero. Muito menos Marcel Proust. Isso você vai atingindo com a maturidade, né? O gosto pela literatura, você vai conhecendo outros autores, outras formas de escrita e vai se encaixando em uma ou em outra. Então eu comecei com história em quadrinho. E minha irmã, ela tinha um círculo do livro, ela assinante do círculo do livro, então ela assinava muitos livros e recebia por mês. Eu lia todos os livros. Todos esses livros eu lia. E aos 12 anos, 13 anos, eu estava lendo Homero. Estava lendo a Ilíada, que é a minha grande paixão, que é um dos livros mais fascinantes que eu acho. Primeiramente a Ilíada e depois a Odisseia. Por isso que eu me identifiquei tanto com este livro do Dr. José Augusto, que é O Espírito do Sucesso, que fala da trajetória de Alexandre o Grande. Né? E ele faz um paralelo também com Aquiles. Né? Então eu li há muito tempo esse livro. A alma de Alexandre. E Alexandre levava foi inspirado em Homero Aquiles. sempre, não Sempre, era isso? Era o guia dele. O companheiro na sua... Porque no seu itinerário. Na realidade, bélico. Alexandre achava que ele tinha que terminar a guerra entre o Ocidente e o Oriente, que tinha começado com a Ilíada e a Odisseia. E Aquiles era o grande herói dele. Aquiles era o grande herói. Exatamente. Então, essa paixão ela foi crescendo. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia de escrever o Troia, uma viagem no tempo, uma viagem para o futuro, e outros tantos livros. Marcas da Inocência foi o primeiro livro que eu comecei a escrever aos 15 anos. E eu levei 25 anos para concluir esse livro. É que história e porque ficção... exigia muito pesquisa, história, né? Aquela parte né? histórica da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto Judeu. Então, isso aí exigia muita pesquisa e era uma época que não tinha internet com facilidade como se tem hoje, né? Hoje você tem um mundo em casa para pesquisar qualquer coisa com uma facilidade impressionante. Então, essa paixão pela leitura foi surgindo a partir daí e a gente vai alimentando, como o doutor Lúcio disse, leia em qualquer momento. A gente sempre deve arranjar tempo para aquilo que a gente ama. E como eu sempre amei ler, apesar do meu tempo ser curto, por causa de tantas outras atribuições que eu tenho, mas eu sempre encontro espaço para ler, momentos para ler. Leio 1, 2, 3, 5 livros ao mesmo tempo. Quando eu leio um livro, começo a ler e não gosto, eu não me vejo na obrigação de terminar, doutor Lúcio, porque tem tantos outros que a gente pode ler e que não vai dar tempo numa existência a ler esse livro, que eu deixo de lado sem a menor culpa. Não gostei até mesmo porque a literatura, a leitura daquele momento tem a ver com o nosso estado de espírito. Né? Então a gente se identifica ou não naquele momento com o livro que se está lendo. E suas preferências também. Né? E isso, o estilo literário, o enredo, a forma de contar uma história. Exato. E isso aí a gente vai fazendo uma seletividade natural e é o que nos motiva, é o que nos deve levar adiante para continuar ou não aquela determinada leitura sem medo nenhum. Não gostou de um clássico? Todo mundo gosta daquele clássico. Eu não gostei. Eu não sou obrigada a gostar porque todo mundo gostou. Claro. De repente eu gosto daquele dali que é um best-seller maravilhoso e que me entrete naquele momento que eu estou precisando e que me faz relaxar e desconectar do mundo. Então a leitura é isso. E a gente tem que respeitar cada leitor, cada estilo literário, cada tipo de escritor, porque todos eles têm uma grande contribuição a nos dar. E todos eles tocam a nossa alma de acordo com aquele nosso momento vivido. E é isso que a gente sempre tem que ter em conta. Por isso, leia o que você quer, o que você deseja. Claro que tem aquelas leituras obrigatórias, mas a gente pode conciliar. Magnífico, excelente. Doutor Carlos Augusto, Zé Augusto Bezerra, como surgiu essa trajetória, né, que o caracterizou, como de fato é, né, esse bibliófilo, esse amante dos livros, inclusive preciso definir essa palavra bibliófilo, que ela transcende a etimologia dos termos gregos, né? Gostaria que pudesse brevemente falar sobre isso, assim, mas como é
essa paixão pelo livro, o que o motivou e como falou muito bem, essa trajetória do livro como precursora, né, da civilização, né? Sem o livro não haveria civilização. Não, nem a engenharia, nem a oratória, nem a filosofia, nem a medicina, tudo evoluíram a partir do livro. Inclusive, como eu já disse, a riqueza. Antes do livro, a pobreza era total. E o livro começou a abrir os olhos para os mundos que existiam. Por isso que quem inventou o alfabeto foram os fenícios, que eram grandes comerciantes e precisavam de uma coisa gráfica para ajudá-los. E depois os gregos, que eram também extremamente inteligentes, e foi quem inventaram todos os gêneros literários. Eles colocaram as vogais dentro do alfabeto egípcio, fenício, onde só existiam consoantes. E aí, um alfabeto sem as vogais é a mesma coisa que a matemática sem o zero. Então, as vogais deram a outra dimensão àquele alfabeto inicial, que ainda hoje é o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui no alfabeto que promana do latim, do alfabeto latino, que, por sua vez, é o mesmo grego, apenas adaptado à sua glotologia. Então, na realidade, o livro foi quem jogou a Grécia no mundo todo. E nós somos a civilização do livro. E Alexandre, como ela disse, foi quem disseminou, conquistando o mundo, sendo o maior conquistador do mundo, conhecido até hoje, e o maior general da antiguidade. Se nós pegarmos estamos, de uma certa forma, ainda vivendo os sonhos de Alexandre, né? Porque o teatro, a televisão é um teatro eletrônico. Se nós pegarmos vamos dizer, o esporte, as Olimpíadas ainda são o ponto mágico disso aí. Se pegarmos a filosofia, toda a base da filosofia, que é a busca da verdade, está na Grécia. Se pegarmos a medicina, todas as palavras científicas das doenças, das terapias, etc., internacional, da medicina, são gregas. E, então, enfim, todos esses. O sistema que estamos vivendo, a democracia, é dos gregos. Mas se partirmos para a ditadura, também terá sido dos gregos a partir de Esparta. Enfim, o direito romano vem do direito grego. Então, nós temos realmente, a partir da Grécia, o domínio do mundo pela inteligência, pela sabedoria e a criação das grandes civilizações propriamente ditas. Dessa forma, eu vejo com muita apreensão um certo desleixo pela leitura. Principalmente aqui no Brasil, onde quando o livro chegou, propriamente dito, a televisão, quando o livro chegou em 1808, depois começou a crescer o país, a se desenvolver, e veio o gosto pela leitura, mas veio muito atrasado, porque as pessoas já tinham 1000 anos de leitura e, consequentemente, tinham aquele hábito de ler. Então, quando a televisão chegou na Europa, ela não encontrou facilidade, e nem até hoje ela encontra, porque as pessoas têm o tempo de ler. Depois vai tirar o tempo de escrever, o tempo de redes sociais, o tempo disso, o tempo daquilo. Mas chegou no Brasil, a televisão encontrou um paraíso, e as redes sociais mais ainda, e as pessoas começam a perder, inclusive os jovens perdem a sua capacidade de ter vocábulos, de ter um número de palavras que eles usam na sua conversação diária, que em média é de 3.200. Mas pesquisas atuais mostram que os jovens brasileiros estão atingindo a média de 2.500 palavras. E a palavra é uma vestimenta da ideia. Então, nós, quando pensamos com palavras. Quando nós não temos palavras, a nossa capacidade de raciocínio diminui. Isso influenciou no mundo todo, porque pela primeira vez na história, uma geração tem um QI menor do que a anterior. Mas por quê? Porque diminuiu um pouco a capacidade de ler no mundo todo. Mas no Brasil, especialmente.
E isso nos deixa apreensivos, porque tem tudo a ver com o próprio país. Quando se junta a inteligência de cada pessoa, nós temos a inteligência nacional. E se ela estiver enfraquecida individualmente, quando chegarmos ao coletivo, nós também estaremos fracos. Daí Shakespeare ter respondido uma pergunta, quando perguntaram sobre o futuro da Inglaterra, e ele diz: basta olhar os jovens de hoje, e você saberá qual será o nosso futuro daqui a 30 anos, mais ou menos. Esses jovens serão os futuros dirigentes, os futuros intelectuais da nossa pátria. Então, eu estimulo aos jovens. E eu digo sempre, como nas minhas palestras, nas minhas aulas, se eu apanhar dois estudantes com todas as características semelhantes e me perguntarem qual dos dois deverá ter um futuro melhor, com muito pequeno erro, margem de erro, eu direi que o que estudar mais vai ter mais sucesso na vida. Isso é matemático. Então, as pessoas vão deixando de ler e vão deixando de ter sucesso também. Vão ficando sem futuro, vão ficando decepcionadas. Daí a grande quantidade também diríamos, de suicídios com jovens, porque eles perdem as referências, as grandes referências, aquelas que nos estimulam, não são mais como outrora, que nós tínhamos grandes nomes, né, na literatura. Hoje nós temos menos, e isso tende a ficar cada vez um número menor, porque justamente as pessoas não estão mais lendo como liam. E isso, no final, é uma coisa muito ruim para a nossa geração. Não sei a próxima, mas a nossa precisaria de um investimento, como falou aí o governador Lúcio, das autoridades, mas infelizmente talvez não estejam tão diríamos, tão interessados nisso, mas sem esse investimento em cultura, não haverá prosperidade, não haverá capacidade de competição com outros países. O Então, impacto do livro sobre a vida é uma coisa espantosa, intraduzível, né? Tudo. Todos que estamos aqui, inclusive o pessoal de apoio, todos somos, de uma certa forma, temos algo a dever aos livros. Todos estudamos. Ninguém chega a nenhum ponto importante sem ter lido livros, e porque esses livros podem ser os eletrônicos também atualmente, mas de qualquer forma tem que se ler. A essência do livro é o conhecimento, que você tem a obrigação de partir daquele pedestal para outro, porque lê o que já foi feito até ali. Dali por diante você terá que fazer mais. Então, esse é o desafio. Doutor José Augusto, aqueles que expressam a vontade para ler, quer dizer, um desejo, né, de ler, mas não têm a vontade, a força, mas querem. Tem aquele desejo fraco, mas querem. O que dizer para eles? Como começar? Né? Você teria algum caminho que eles pudessem percorrer para poder se sentirem impactados por uma leitura? Eu diria que existe um grupo que você não precisa entusiasmar. Sim. Isso, como disse a doutora Graciana, já vem desde criança. Sim. Por isso que a palavra vocação quer dizer chamado. Então, ela tem esse chamado desde de tenra idade. Mas, na média geral, nós precisamos dar estímulos. Nós precisamos dar estímulos. O Estado tem essa obrigação, porque todos os países que cresceram, primeiro eles criaram uma estrutura, uma tessitura cultural forte. Não importa quem seja, pode ser até a China hoje. Ela tem as maiores bibliotecas que são criadas atualmente no mundo, são chinesas. E eu diria, olha, o Brasil forma 5.000 engenheiros por ano. Os Estados Unidos formam 50.
E a China está formando 500 mil engenheiros. Então, você poderá me dizer daqui a 10 anos como é que vai estar esses países, porque esse pessoal que se forma vai querer produzir. Como é que nós vamos competir 500 para 5 mil, para 500 mil? Então, realmente, eu estou falando engenheiro, mas de um modo geral, isso não adianta ter 200 universidades, às vezes a Alemanha tem naquele mesmo ramo, mesmo em literatura, 6 na Alemanha toda. Aqui nós temos 200 às vezes, mas a gente tem que ver a qualidade do ensino, né? Então, eu realmente acho que tem que ter esse estímulo governamental, em primeiro lugar. E tem que se abrir realmente as possibilidades por meritocracia. Porque, às vezes, também as possibilidades de meritocracia nem sempre estão firmes em um país. Às vezes é por amizades, por parentesco, por isso, por aquilo, em todas as áreas. E nós teríamos que realmente abrir a meritocracia para a juventude, porque isso estimularia muito mesmo. Esse é um grande problema de certas ideologias, é que a meritocracia é colocada em segundo plano. Nós temos que pôr realmente quem faz mais, quem produz mais, quem estuda mais, quem trabalha mais, tem a respectiva contrapartida, né? Então, eu acho que isso depende muito de uma reestruturação ampla na nossa, vamos dizer, diretriz cultural. Pegando essa dica do doutor José Augusto Bezerra, essa dificuldade no mundo político, né? No mundo governamental, como ele citou muito bem, né? Qual é essa dificuldade, como tentar romper? O senhor que contribuiu sobremaneira para difundir a cultura, conhecido por, assim, o único político, por exemplo, a frequentar lançamento de livros, está ali estimulando à frente, quer dizer, uma ave rara, né? Nesse ambiente que muitas vezes não valoriza a cultura. Como seria frequentar sebos? Exato. Olha, eu me lembro de uma história do governador Lula, quando era governador, estava num sebo lá no Rio de Janeiro, de Cócoras, procurando um livro, e chega uma senhora e pergunta: o senhor é daqui da livraria? Ele disse: quem me dera. Bom, mas você fez uma pergunta e o nosso tempo está terminando. Sim. Muito interessante. O que fazer? Sim. Nós estamos dentro de uma instituição de ensino, que é o Farias Brito. Eu acho que para incentivar, para provocar, para estimular, o Zé Augusto falou muito bem na vocação. A Graciane citou o exemplo dela, que começou com a história em quadrinho, né? Eu também. Mas eu acho, primeiro, dizem, né, que a palavra convence, o exemplo arrasta. O pai e a mãe é dentro de casa. O pai e a mãe não tem livro, não lê, não se interessa por livro. E a escola, que é o prolongamento do lar. A família educa, a escola instrui. Se não se fala em livro, se não estimula a leitura e a sedução do computador, da internet, de um uso, vamos dizer assim, disperso do tempo livre, é difícil, não é, que fomentar a leitura. A Graciane é um exemplo, porque é do Ministério Público, e uma profissional competente, diligente, responsável, e tem tempo para ler, tem tempo para escrever. É uma pessoa que produz, né? Eu mesmo me impressiono com a capacidade dela de produzir em várias academias, e frequenta e produz e trabalha em todas. Tempo para tudo. Então, a disciplina. nós precisamos tem disciplina. Disso.
é estimular. O Zé Augusto falou muito bem. Se nós não temos leitores, não lemos, não temos nem conversa, ficamos ali com um universo limitado, não é? Restrito, e até uma linguagem, tá certo, quem faz a língua é o povo, mas de uma maneira que não favorece tanto a comunicação. O Zé Augusto falou, o que aconteceu? Os livros eram escritos em latim. A língua universal era o latim. Na medida em que foram se formando os estados nacionais, começou a se valorizar a língua local. E aí nasceu o tradutor. O tradutor nasceu disso, de transformar aquela língua que era universal, mas não estava ao alcance da quem... maioria, inclusive da Bíblia, né? Exato. Aí surgiu a tradução. Então, nós temos que estimular, chamar atenção, procurar, de toda forma, que ter leitores. Porque um livro muda uma vida. Uma frase, um exemplo muda uma vida. Agora, para mudar, a gente tem que ler. Vamos dar um exemplo, né, Lúcio? O Machado de Assis era um homem de cor, era um homem que era doente, epiléptico, era um homem que nunca teve uma escola regular, né? Era um homem preterido, naturalmente, por todas as suas circunstâncias, inclusive de pobreza. Mas se tornou o maior escritor brasileiro, porque ele estudava, ele queria ir para frente. E o livro é o principal instrumento de quem quer ir para frente honestamente, trabalhando e se esforçando. Então, esse realmente, diríamos, um exemplo, o Machado de Assis, mas eu poderia dar centenas de exemplos de pessoas que vieram da maior simplicidade e se tornaram verdadeiros... Cora Coralina, aos 75 anos de idade, publicou seu primeiro livro. Exatamente. Clementina foi uma pessoa, uma empregada doméstica, né? Agora, o que é preciso exatamente mostrar isso. Aí o professor tem um papel importante, tanto os pais como os educadores. Porque, do contrário, nós estamos vendo aí doutores, às vezes grandes especialistas, são incapazes de fazer um bilhete. Não articulam uma ideia. O livro humaniza, né? O livro humaniza, o livro abre o mundo. Você é como se estivesse vendo novos sóis, novas estrelas, novas galáxias. Agora me permitam uma palavra de esperança. Sim. Um testemunho de esperança. Né? Claro que família, escola, Estado são fundamentais para incentivar a leitura, a escrita, enfim, a intelectualidade de um modo geral. Uma experiência própria minha. Vários livros meus são adotados como paradidáticos, inclusive esse aqui, de Covardes de Heróis, todos temos um pouco, ele fala sobre bullying. Né? Então, esse livro ele é adotado no 5º ano. E geralmente eu vou nas escolas conversar sobre o livro e tudo, e ali eu encontro leitores de 10 anos, de 11 anos, super empolgados, super felizes, que me mandam cartinhas sobre o livro, que fazem desenhos sobre o livro, que me pedem a continuidade daquele livro, inclusive me lançam ideias para eu continuar aquele livro, como eu fiz, o Cyberbullying, Uma Dor que Dói em Mim, a continuação desse livro a pedido deles. E eles me deram todo o enredo baseado no que eles leram. Então, tudo é uma questão de incentivo. E eu creio que a minha missão, enquanto escritora, que esses livros são adotados, de ir nessas escolas, para mim é um prazer. Porque eu sei que ali, eles estarem diante do escritor,
que escreveu o livro que eles estão lendo e que eles gostaram, que eles se identificam com aquele livro, ali é um incentivo. E muitos dizem, eu quero ser escritor, eu adorei seu livro, a partir dali eu passei a ler mais, então isso é muito gratificante. Isso é a esperança. Cristiane, interromper, ela falou num aspecto importante, é a temática. O jovem, uma maneira de seduzi-lo para a leitura, certamente será escrevendo sobre temas que interessam. Que são da realidade deles. Então, quando eu pergunto quem sofreu bullying, quase todo mundo levanta a mão, eu sofri, aí vão contar a história. Isso pode ser uma iniciação, como levou ela do quadrinho a Homero. Não é? Exato. Então, esse é um ponto. Agora, não estão lendo mais nem livro técnico. Nem quadrinho Nem também. livro técnico. Que é Porque é obrigação profissional. Ele vai lá na internet, vê ali. Vê a resenha, vê a resenha. GPT agora, o chat GPT. E pronto. Faz. Agora, ainda bem que a gente tem. É preciso ter esperança de que Eu isso tenho esperança, não é. eu acredito. Olha, aí aproveitando o que ele falou sobre bibliófilo, e aí eu já termino a minha intervenção. O livro, para nós e para todo mundo, não é um fetiche. O livro é para ser lido, é para ser usado. Quem vai na minha biblioteca, mas o senhor não leu isso tudo. Claro que eu não li, mas até porque alguns são de consulta. E eu tinha um amigo meu que confessava que gastava grande parte do tempo dele lendo o dicionário. Mas aí já é uma exceção. uma exceção. Mas eu, pelo menos, olhei a todos e anotei alguma coisa. Não digo que li tudo. Bom, essa é uma coisa. A segunda coisa que nós temos que ter em mente, bibliófilo. Há uma ideia de que bibliófilo é um colecionador de livros. Esquece. Ele fez muito bem, o Zé Augusto, dissecou a palavra. Livro, amante do livro, amigo do livro. Eu posso até, economicamente, eu não tenho muito recurso, então tenho poucos livros, ou só na biblioteca pública, mas eu sou um bibliófilo. É verdade. Eu não tenho a condição material, econômica de ter uma biblioteca. Tira uma Xerox. Como essa do Hermenegildo, por exemplo. Mas eu sou um bibliófilo. Por quê? Porque eu sou amigo do livro, eu gosto do livro, eu gosto de ler. Então, é um bibliófilo também. Há um cenário, para a gente fechar aqui, segundo o Banco Mundial, em 2018, né, o Brasil estaria 260 anos de distância dos países ricos em matéria de leitura. É um cenário, de fato, real, né, preocupante. E preocupante. Né? As livrarias, em geral, no Brasil, têm sucumbido. Né? Os editores também têm sofrido para sobreviver. Né? É verdade. E as livrarias, eles passam o livro para a livraria em consignação, para receber aquele valor, precisam que os livros sejam vendidos. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa aí, eu nem queria falar mais, mas eu jogo no lixo esse trabalho. Sabe por quê? Como é que ele controla a leitura na internet, no computador, para calcular quantos estão lendo? A literacia, acho que existe essa palavra, né? Você é professor de português, no Brasil é muito baixa. Mas calcular isso, depois de redes sociais e de tudo, é muito difícil. Eu acho que nós estamos preocupados com a nossa juventude e com o nosso futuro. Mas também eu não creio que uma pesquisa dessa seja séria, no meu entendimento. Um país que é o 8º país do mundo, um país que tem realmente sua cultura formada, que tem nomes extraordinários em todas as áreas.
tem grandes nomes. Agora, se nós não mantivermos, ou se nós não colaborarmos para que essa juventude, como disse a doutora Graciane, se estimule, se entusiasme, isso que ela falou é uma coisa interessante, porque ela foi atrás dos alunos, ela foi perguntar, mas quantos vão? São muito poucos. A mesma coisa eu digo do professor. O professor é um ídolo para o aluno. Eu comecei a não gostar de certas matérias porque eu não gostava do professor. Então, eu não queria nem ir para aquela aula. Eu ia porque era obrigatório, mas porque o professor era realmente... Todos nós passamos por isso. Eu não tinha nenhum interesse. E, ao contrário, ocorria. Eu tinha matérias que eu comecei, eu não gostava tanto, mas matérias difíceis, como química e outras. E eu comecei a gostar das matérias porque o professor era uma pessoa envolvente, nos elevava, nos mostrava novas janelas. O professor daquele era como se fosse um templo com muitas janelas, ele abria uma, depois abria outra, e daqui a pouco nós estávamos esperando a hora de chegar à sua aula. Então, eu acredito que o professor tem um papel fundamental. Tanto que no Japão, né, é a única classe que não faz reverência ao imperador. Né? Por quê? Porque o imperador acha que não, que os países que não tiverem bons professores não serão países civilizados. Qualquer um de nós, aqui, os nossos amigos da equipe, que estão aí nos bastidores, tem uma história para contar sobre pelo menos um professor. Eu queria contar uma história. Influenciou na sua vida, teve um papel importante. Não é? Então, isso dá uma ideia da centralidade do professor na educação, na instrução, na vida social. Eu fui aluna do Farias Brito São João, primeiro, segundo e terceiro científico. E lá tinham 2 professores que me marcaram demais. Um deles é o professor Sérgio Rosa, de redação, que era divino e maravilhoso. E outra que eu nunca mais encontrei na vida, mas essa eu acho que foi a grande responsável por eu me tornar escritora. Era a Vera Lúcia. Ela era de redação. Então, um belo dia, ela mandava a gente fazer a redação, tinha que fazer a redação sobre... Faça uma dissertação sobre um assunto que você leu numa revista, num jornal. Então, eu escrevi uma redação e estava lá distraída e tudo, e ela começa a ler a redação que eu tinha escrito, que ela tinha achado muito boa, que tinha achado maravilhosa e tudo. Eu até me surpreendi quando ela começou a ler, porque eu reconheci esse texto, eu escrevi. Então, nunca mais eu a encontrei, e eu gostaria de um dia reencontrá-la. E ela foi decisiva para que eu me tornasse escritora. Para você ver que o professor, como ele pode... Uma palavra, um gesto, mudou a minha vida completamente. E isso a gente não esquece. E a gente tem que valorizar mais essa classe. Sim. Os professores no Brasil, eu acho que não... Estamos comparando com o Japão para ver um pouco da forma como se olha o professor. O professor realmente é o começo de tudo. Começo e o fim. Então, nós realmente temos que ter nessa alavanca, nesses homens, o primeiro grande, vamos dizer, ícone do nosso entusiasmo. Aquele ali nos leva, se nós tivermos todas as matérias com bons professores, entusiastas, alegres e envolventes, nós temos, sem dúvida, turmas que serão também assim. Né? Eu trouxe alguns livros, não vou ter tempo de mostrar, mas, por exemplo, esse mês foi o mês também da literatura infantil. Esse é o primeiro livro, por exemplo, de Contos da Carochinha, o primeiro livro publicado, a primeira edição do primeiro livro infantil no Brasil. Então, é uma obra raríssima. Pode mostrar aí, que daqui eu acho que não fica bom para mim. Né? Consegue colocar daqui? Então, o primeiro livro, Contos da Carochinha, né? Publicado em... Não, acho que é 1940 e pouco. Vê aí. Certo. Rio de Janeiro, né? Livraria do Povo.
Quaresma e Livreiros. E sobre esse livro, a Mas história... no Brasil, né? Sim, no Brasil. Porque até antes da Segunda Guerra Mundial, a nossa literatura infantil vinha mais do exterior, era publicada no exterior. Então, esses foram os pioneiros. Mas trouxe muitas obras interessantes, mas não vai. Mas eu vou mostrar alguma coisa. Por exemplo, esse aqui é um pergaminho, vem da cidade de Pérgamo. Então, o nome vem da cidade de Pérgamo, mas é do início da língua portuguesa. Foi do ano 300. Então, quando a nossa língua começou a surgir. Aliás, 1300. Né? Aí, vamos outra. Cada uma obra dessa essa aqui vamos olhar para a área internacional. É um livro considerado uma santa, Eva Peron. Né? Como ela dizia assim. Isso era a Biblioteca Infantil General Perón, em Buenos Aires. E ela dizia aqui, vou traduzir já em português, né, porque está em espanhol, a minha querida sobrinha Corita Perón, para que saiba e aprenda sobre a nossa história e nossos presidentes argentinos e saiba como o seu tio, o general Perón, está construindo a nossa nova Argentina, Eva Peron. Quer dizer, isso é um manuscrito. Os manuscritos estão se acabando. Nós nem fazemos mais quase nada, nem mandamos carta, a não ser pelos computadores. Então, toda uma cultura vai se extinguindo. Esses manuscritos, esse livro é único, só existia ele na Argentina. Mas o que ocorre é que com esses manuscritos, nós podíamos descobrir a personalidade do escritor. Existia até uma ciência sobre isso. Né? E também nós tínhamos os erros de português, tínhamos as mudanças de ortografia, de título. Às vezes mudavam os títulos, sabe? E assim, era um estudo muito bonito. Mas, infelizmente, os tempos mudam. Então, em linhas gerais, o que eu acho que nós tínhamos que explorar é que o mundo, o José Mindley dizia isso, eu não gostaria de viver num mundo sem livros. Mas eu diria que um mundo sem livros não iria recebê-lo, porque os livros foi que nos deram toda a cultura que nós temos. Nós só podemos fazer esse programa aqui porque todos nós temos a noção do livro, uns mais, outros menos. Mas realmente é através do livro que as pessoas individuais atingem, ela pode atingir qualquer patamar. Mesma coisa são as nações, que é a soma das pessoas. Estamos chegando ao final e eu gostaria de que cada participante ilustre aqui deixasse uma pequena mensagem para o nosso internauta, para os nossos ouvintes, né? Embora já tenham falado bastante sobre o incentivo à leitura, uma pequena mensagem de incentivo para que construam esse hábito saudável, que é capaz de ampliar a vida útil dos nossos neurônios, né? De ampliar os horizontes da vida, de elevar o espírito, né? Às grandezas, né? Que ouvimos aqui palavras luminares. Estou aqui embevecido com esse saber, é coisa rara reunir pessoas tão conspícuas nessas áreas. Então, gostaria que a Griciane desse uma breve nota aos nossos ouvintes, internautas, sobre como proceder, sobre a relação com a leitura, com o livro, né? Por favor. Aos nossos internautas, eu diria que leiamos. Ler abre portas, ler nos inspira, ler muda a nossa vida completamente e para melhor. E tudo é um hábito, e tudo é disciplina. E com disciplina a gente consegue tudo. O pouco tempo que a gente tem, nós conseguimos dividi-lo bem direitinho para a gente fazer cada coisa, principalmente aquilo que a gente ama. Muito obrigado. Doutor José Augusto. Olha, para não ser assim
ambicioso. Eu queria dizer, dar um mote factível, que as pessoas possam fazer. Eu sugeriria, eu desafiaria, tanto os jovens como os adultos, todos da nossa geração, a fazerem parte daquilo que eu chamo uma certa confraria do vício sagrado. Ou seja, todo dia, antes de dormir, nós vamos ler 10 minutos. Não é difícil, qualquer pessoa pode ler 10 minutos. Mas não é fazer 20 num dia e no outro dia não estudar, não. Todo dia nós vamos ler 10 minutos. E eu lhes prometo que ao longo dos 5 anos, nenhuma pessoa do seu círculo será tão ilustrada, será tão, vamos dizer, admirada como a pessoa que conseguiu disciplinadamente construir esse vício. Excelente. Brilhante. Doutor Lúcio. Olha, eu apenas queria fazer um pequeno comentário sobre autor e obra. O que acontece? Muitas vezes nós não gostamos ou temos um preconceito contra uma obra que o autor é de direita, de esquerda, porque ele é muito religioso, porque ele é ateu, e abandonamos o conteúdo. Por exemplo, Céline é um médico francês, foi um grande autor, mas era fascista, mas escreveu coisas fabulosas. E assim é o crítico literário. Cuidado com eles. Por quê? O crítico não gosta do autor ou não gosta do que ele pensa, então ele já vai ler o livro para criticar com preconceito. Com preconceito. Então, é preciso isenção. Olha, eu não gosto dele, porque ele pensa assim, contra tudo que eu penso, por isso, por aquilo, mas a obra dele é muito boa. Então, é preciso a gente ter uma certa... Claro que isso a gente adquire com o tempo. Não é? No começo a ler tudo, né? É a maturidade. Mas a Graciane foi muito feliz na síntese. Leiamos, internautas, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Facebook, de vez em quando eu faço alguns posts, aquilo desafia até um pouco o nosso poder de síntese, não é? Então, estimula um modo de escrever, mas nada substitui o velho livro impresso. Eu já terminei, mas eu tenho que dizer uma coisa aqui, que é preciso aproveitar esse momento. O tempo que você gasta para ler um livro fraco, um livro com pouco conteúdo, é o mesmo tempo que você gasta para ler um livro extraordinário. Verdade. Então, a capacidade... Talvez ler até com mais rapidez, mais muito extraordinário. O extraordinário nos seduz. Então, eu digo que nós não devemos nos preocupar com essa questão de ler muitos livros, nós devemos nos preocupar com ler os melhores livros. Devemos ter esse cuidado de selecionar, porque, como o Lúcio disse, no começo nós lemos tudo que aparece, mas com o tempo nós vamos ficando mais exigentes. E aí chega uma idade que eu entendo que, se eu fosse jovem, eu não teria perdido tanto tempo com alguns livros que não me trouxeram nada de conteúdo, nenhum substrato. Então, aprendamos a selecionar melhor os bons livros, porque a vida é curta. Nós temos que ler os melhores livros. Gostaria de agradecer a presença de Graciane Carvalho Cordeiro, Lúcio Alcântara, José Augusto Bezerra, por terem compartilhado conosco suas histórias, suas ideias e, principalmente, seu incentivo à leitura. Obrigado a todos que nos acompanharam e conosco celebraram o Dia Mundial do Livro. Chegamos ao fim do segundo podcast do Jardins de Academo, promovido pela Academia Cearense de Letras. Boas sementes foram plantadas no universo maravilhoso dos livros. E outros podcasts virão. Até mais. Muito obrigado. Muito bem.